Louvado seja o nome do Senhor Deus, que habita no mais alto do céu, o Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe, você que está assistindo esse vídeo, que Deus ilumine tua mente, continue te dando sabedoria para que você entenda e compreenda o amor de Deus através da palavra dele. E assim você venha aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, para que também você possa herdar a vida eterna para a honra e glória de Deus. O assunto de hoje é sobre acontecimentos, sobre a volta de Jesus. Por que Jesus Cristo ainda não voltou a essa terra pela segunda vez? Por que tantos acontecimentos e Jesus não volta? E muita gente passa a desistir de perseverar na fé, de buscar o Senhor. Muitas pessoas pensam que está demorando a volta de Jesus, porque Jesus não veio em meio a essas tribulações que nós estamos passando, porque Ele não vem logo e dá fim a esse pecado, essas destruições, essa dor, essas mortes que vêm acontecendo, porque Jesus ainda não veio. O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, vem falando para cada um de nós e mostrando o que está escrito e nos diz o que falta para Jesus voltar a essa terra. A Bíblia vem falando assim, versículo 14: será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 14, esse texto é muito conhecido por milhares de pessoas que já estudaram a Bíblia, que continuam estudando, continuam escutando pregações, muitos que leem a Bíblia, já passaram por isso aqui, já viram isso escrito e sabem que o Evangelho de Deus, tem que ser pregado em todo o mundo, para poder Jesus voltar. A Bíblia fala, e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. O fim que a Bíblia fala é a volta de Jesus, que Ele culminará com esse acontecimento, grande acontecimento da sua vinda, e Ele vai dar fim a todo o pecado, e vai levar os salvos para a vida eterna, e os que não forem salvos ficarão para serem destruídos com Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia fala que será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, então quer dizer que se todo mundo, os que conhecem a mensagem de Deus, os que são cristãos, os seguidores de Cristo, os que são missionários evangélicos, todos que proclamam e acreditam em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele vai voltar a essa terra, se todos se unissem para pregar a mensagem em todo o mundo, a palavra de Deus diz que Jesus voltaria, está escrito. Em Mateus 24, versículo 14, está escrito. E se eu e você crê, acredita que é assim, Deus cumprirá o seu propósito que foi escrito na sua palavra. Então a Bíblia diz que se for pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, então virá o fim, então Jesus volta. Então por que isso não acontece? O que é que está acontecendo com os líderes, com os que conhecem a mensagem, que não se unem de uma vez por toda para proclamar o Evangelho em todo o mundo, e aí Jesus volta e dá fim? E essa é uma pergunta que fica no ar. É uma pergunta em que muitas pessoas fazem, mas deixa para outro. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade minha, não é responsabilidade minha, e o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, e muitas pessoas, infelizmente, vai perdendo sua vida e não vê Jesus voltar. Mas nós precisamos obedecer a Deus e proclamar o Evangelho do Reino por todo o mundo para que Jesus volte. Mas tem mais assuntos para eu falar para você. A Bíblia aqui vem falando sobre o Evangelho de Deus, e se for pregado o Evangelho de Deus em todo o mundo, Jesus volta. Está escrito em Mateus 24, versículo 14. Mas
estamos passando por um momento muito difícil, que essa grande pandemia que está no mundo todo, um grande vírus que está tirando a vida, está tocando na vida de muita gente. E é o que nós vemos através dos jornais, através das redes sociais, da internet. A gente vê, infelizmente, notícias e notícias ruins que poderia ser evitado. Segundo a Bíblia, poderia ser evitado. O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42, veja o que está escrito. A Bíblia fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Todos que conhecem a palavra de Deus sabem que esses acontecimentos são sinais antes da volta de Jesus. São sinais: terremotos, escurecimento do sol, a lua se tornando em sangue, guerra, rumores de guerras, fomes, pestes em vários lugares. Isso são acontecimentos antes da volta de Jesus. Mas o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, fala algo que eu gostaria de ler com você. Se você tem a sua Bíblia, procure aí no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, e leia. E eu peço que você entenda, peça sabedoria a Deus para que você entenda o que está escrito na palavra de Deus, porque o Apocalipse, nem tudo que se lê entende é da forma que entendemos, porque é um livro profético e ele tem símbolos, e nós precisamos estudar através da orientação de Deus para poder entender o que significa. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, veja o que está escrito: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Verso 8 diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o seguia, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Infelizmente, Deus tem a misericórdia. A Bíblia fala que o inimigo vai atingir a quarta parte da terra. O pecado vai atingir milhares e milhares de pessoas, diz aqui a Bíblia, pela espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Isso é profecia. E isso está escrito para acontecer antes da volta de Jesus. Então, se você ler o capítulo 6, os 6 selos, vem falando sobre 6 selos, 6, porque o 7º selo está escrito no capítulo 8 do livro do Apocalipse, que fala sobre a volta de Jesus, que é o 7º selo. Mas o versículo 9, 10 e 11, que é o 5º selo, vem falando sobre um juízo que está em andamento, que Deus está recompensando todos aqueles que estão passando por mártires, por amor de Cristo e pelo testemunho que estão dando e pelo Evangelho de Deus. Todas as pessoas que estão morrendo, Deus está reservando a sua coroa e as suas vestiduras brancas, que é o prêmio, que é a recompensa, juntamente com a vida eterna que Deus vai dar a todos que entregarem sua vida por amor a Cristo e por amor do seu Evangelho. Então, o 5º selo vem falando sobre esse juízo e sobre as recompensas dos santos. Os versículos 12 até o 17, que é o 6º selo, aonde vem falando sobre os acontecimentos que haverá na lua, no sol e nas estrelas, quando o Filho do Homem vier, Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, o sol, a lua e as estrelas serão atingidas. Também, nesses versos, vem falando que o céu vai se enrolar como um pergaminho, como um livro. Então, o céu vai se abrir para a glória de Deus, para Jesus voltar, para Jesus entrar, rasgando as nuvens do céu, e todo olho verá, a Bíblia fala. E também aqui nos versículos 16 em diante vem falando sobre o desespero que todos os ímpios e os que não obedeceram e aceitaram a Deus, não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor,
Eles vão pedir aos montes e aos rochedos para que caiam sobre eles, para esconder eles da face do Cordeiro de Deus. Então, o capítulo 6 vem falando sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto selo. O quarto selo foi onde eu fiz a leitura sobre a quarta parte da terra que será atingida. O quinto selo sobre o juízo. E o sexto selo, os acontecimentos no sol, na lua e nas estrelas. A volta de Jesus nas nuvens do céu. E o final, onde vem falando sobre os ímpios que pedirão para se esconder da face do Cordeiro de Deus. Mas veja, o versículo 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Quando chegar esse grande dia da ira do Cordeiro e da ira de Deus, então os que vão suportar, os que vão prevalecer, são os que estiverem selados, os que estiverem salvos para a honra e glória de Deus. Esses vão suportar, vão superar, olhando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja, o capítulo 7 vem falando sobre os 144 mil que serão selados. Também fala sobre a visão dos glorificados. E o capítulo 8 vem falando, no início, vem falando sobre a volta de Jesus, que o céu ficará em silêncio cerca de meia hora, onde Jesus virá com todos os anjos para essa grande festa, se encontrar com a igreja de Deus, com a sua noiva, como diz o livro de Apocalipse. João, quando esteve escrevendo o livro do Apocalipse, ele viu essa visão do noivo se encontrando com a noiva, que é a igreja. Então, o capítulo 8 encerra o sétimo selo, falando sobre a volta de Jesus. Mas o assunto que eu quero falar para você é sobre os acontecimentos antes da volta de Jesus. Por exemplo, o quarto selo, onde vem falando sobre a quarta parte da terra que será atingida. E eu quero dizer para você e mostrar na Bíblia, segundo a Bíblia, essas coisas podem ser evitadas, essas mortes, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Se converta do seu mau caminho e viva obedecendo a Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, por que pode ser evitado? Veja o que diz a Bíblia no livro de Jonas. Talvez você lembre, quando Jonas teve que pregar Nínive, ele rejeitou o pedido de Deus, o mandado de Deus, ele ficou com medo de ir até Nínive. Lembra que ele foi lançado no mar e um grande peixe o engoliu? E Deus ele deu uma segunda chance a Jonas e pediu para que ele fosse à cidade de Nínive pregar. E quando ele pregou, veja o que aconteceu. Procure em sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, capítulo 3 do livro de Jonas. Procure em sua Bíblia, aí se você tiver uma Bíblia próximo de você, procure o livro de Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante. Veja o que diz. Eu vou fazer a leitura para que você entenda que Deus pode intervir, Deus pode fazer parar com que essas maldades, essas mortes continuem acontecendo. Veja o que está escrito. Os ninivitas creram em Deus depois que Jonas pregou na cidade de Nínive. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6 continua dizendo: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou a si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E os textos seguintes continuam dizendo que ele proclamou um decreto para que todas as pessoas daquela cidade, até os animais, não se alimentassem e todos ficassem em jejum, para que Deus visse, olhasse do céu, olhasse para eles e visse que eles estavam arrependidos e queriam uma segunda chance. O versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus tinha dito para Jonas que ele ia destruir a cidade de Nínive e todos os moradores, se eles não se voltassem para Deus. Então Jonas foi lá, pregou a mensagem de Deus, o povo se converteu, até o rei se converteu, fez com que os animais não comessem, não se alimentassem. Eles ficaram em jejum, se vestiram de pano de saco e cinza,
E Deus olhou para ele, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, e Deus voltou. Deus não continuou para destruir a cidade de Nínive nem os seus moradores. Deus viu o arrependimento deles, e aí Deus o aceitou novamente eles em seus braços de amor. E a Bíblia diz que Deus, ele não fez o que ia fazer, que era destruir a cidade de Nínive. Se o povo de Deus reconhecer quem é Deus e mudar o rumo, o seu rumo, sair do pecado, se converter e se entregar a Deus, Deus opera milagres, porque Deus é o Deus do impossível. Deus proverá todas as coisas em nossa vida. Não só esse exemplo da cidade de Nínive quero mostrar a você, mas sim o que aconteceu no tempo de Joel, um grande profeta. Está escrito no livro, na Bíblia Sagrada. Joel, procure em sua Bíblia, volte algumas páginas. Antes de Jonas, você encontra o livro de Amós, depois você encontra o livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 em diante, veja o que a Bíblia também fala aqui. Esse povo estava passando por uma grande tempestade, grande fome, porque os gafanhotos, uma grande praga de gafanhoto, tinha consumido, devorado toda a plantação, todo o alimento deles. E Deus fala com Joel e diz: olha, Joel, está acontecendo isso, o povo está distante de mim. Leva a minha mensagem ao povo para que ele se converta. E veja o que está escrito na palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante, veja o que diz. A Bíblia diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrependerá do mal. Versículo 14 diz assim: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então Deus estava pedindo para que todas as pessoas, até os noivos que estavam em festa, saíssem do seu aposento, saíssem da sua alegria para poder vir proclamar, se juntar e proclamar um grande jejum, clamar ao Senhor pedindo misericórdia. Então Joel, ele mostra aqui, também Deus mostra aqui através da sua palavra, que se o povo se converter dos seus pecados, Deus opera um grande milagre na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Joel proclamou isso ao povo e pediu para os anciãos, os líderes, todos, do maior ao menor, se voltasse para Deus, se convertesse dos seus pecados e aceitasse o Senhor em sua vida. O versículo 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o portício e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então, Joel estava clamando com o povo e pedindo para que os anciãos, os líderes, clamassem o Senhor para que Deus não deixasse a sua nação em mãos dos pecadores, dos idólatras, dos inimigos. Então eles clamaram ao Senhor. Versículo 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um exemplo que a gente vê no livro de Joel, que se o povo se voltar para Deus, Deus opera um milagre. Deus derrama bênção sem medida. Deus continua protegendo e livrando o seu povo do mal, mas o povo precisa reconhecer quem é Deus, quem é o Criador dos céus e da terra. Precisa se voltar para Deus, precisa largar os seus pecados, precisam deixar sua maldade e voltar para Deus. Então a palavra de Deus aqui mostra
que se o povo obedecer a Deus, Deus opera um milagre, Deus faz mudar a situação desse mundo, desse planeta. Deus faz mudar a situação, a dor, o sofrimento, Deus tira. A Bíblia está escrito, a Bíblia está falando para cada um de nós. Mas o que diz o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você tem a sua Bíblia aí próximo de você, procure, para que você veja que está escrito. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Veja o que Deus, o Criador dos céus e da terra, fala para cada um de nós. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você precisa acreditar. Se você tem Deus como seu Deus, você precisa acreditar no que Ele escreveu através dos profetas, de homens e mulheres usados pelo Espírito Santo. Está aqui em nossas mãos a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar, porque está escrito. E Deus nos entregou essa mensagem para que cada um de nós possamos confiar e acreditar nele, em sua palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer operar um grande milagre aqui na terra, em cada ser humano, mas precisamos obedecer e cumprir o que Ele nos manda. Está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus pecados, e andar no meu caminho, diz o Senhor, eu ouvirei do céu, e curarei as suas feridas. Deus sarará essa terra. Mas para isso, o povo de Deus, não só 1, 2, 3, não, tem que ser todos, tem que ser a maioria. Se clamar ao Senhor, se converter dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então o que está faltando para que o seu povo clame pelo Senhor? Precisam buscar o Senhor com choro, com jejum, com oração, se consagrando, se santificando, aprendendo mais do Senhor, escutando a sua voz, colocando o joelho no chão e orando ao Senhor, pedindo misericórdia. E todos nós devemos continuar pedindo misericórdia a Deus, porque as coisas não estão fáceis, a situação não está fácil para ninguém, está difícil cada vez mais. E nós precisamos buscar o Senhor, reconhecer que somos pecadores, buscar se converter dos nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Enquanto o Evangelho de Deus não é pregado em todo o mundo, o que devo fazer, o que você deve fazer? É buscar o Senhor através da oração, buscar Deus através da leitura da Bíblia, buscar adorar a Deus em seu templo, na sua casa de oração, e buscar fazer a vontade de Deus em qualquer lugar que estivermos. Que Deus abençoe você e continue te protegendo, livrando você do mal, para que você continue vigiando e orando, como diz o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42, para que você continue vigiando e orando, se preparando até a volta de Jesus. Que Deus ilumine tua vida e teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.